Pessoal, tá na hora de a gente bater um papo sério sobre fundos imobiliários, porque tá todo mundo vendendo as suas cotas no prejuízo e agora é o melhor momento de investir e ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários, porque a gente tem excelentes fundos imobiliários com descontos muito grandes mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 exemplos desses ótimos fundos imobiliários super seguros, que pagam ótimos dividendos, bem administrados e que estão muito descontados. A melhor chance da vida para ganhar dinheiro com fundos imobiliários é agora. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, aqui no Investidor 10 eu consigo ver quanto que eu recebo de dividendos mensais de fundos imobiliários. No mês de janeiro de 2025 eu recebi mais de 10 mil reais, 10.180 reais. Em dezembro do ano passado, 8.620, em novembro 8.610, outubro 8.400, setembro mais de 9.000, agosto mais de 9.000, ou seja, todos os meses pinga na minha conta em torno de 9 mil reais líquidos de imposto de renda. Eu não pago um centavo de imposto de renda desses recebimentos, e esses são os pagamentos dos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Os fundos imobiliários são uma das melhores formas, um dos melhores investimentos que a gente tem no mercado financeiro para você construir essa renda passiva mensal com foco de longo prazo, porque a renda fixa não paga juros ou dividendos mensais. As ações, a grande maioria, também não paga de forma mensal. E além de não pagar de forma mensal, a distribuição dos dividendos não é tão previsível e tão estável como dos fundos imobiliários. Então, se você está construindo a sua segurança financeira, se você está construindo a sua aposentadoria, fundos imobiliários são um dos melhores instrumentos que a gente tem. É claro que você não vai deixar de lado as outras coisas, o investimento em dólar nos Estados Unidos para você se proteger, a renda fixa no Brasil, as ações no Brasil, um pouquinho de criptomoedas, não é para deixar de lado as outras coisas, mas os fundos imobiliários são muito legais, muito importantes na carteira de qualquer investidor. Você que olha esses números da minha carteira aqui, você pode pensar, nossa, Lê, mas você sabe tudo isso porque você é rico e tal. Mas veja esse outro gráfico aqui embaixo, mostra a evolução dos meus recebimentos. Então, em 2019, novembro de 2019, eu recebia menos de 200 reais por mês de dividendos. E eu nem comecei a investir em 2019, comecei lá por 2012, 2013, só que os dados da Bolsa de Valores aqui, que o Investidor 10 puxa, começam só em 2019, não tem os dados mais antigos, mas eu comecei recebendo 10 reais, 20 reais, como todo mundo. Só que, ao longo de todos esses anos aqui, eu fui sempre investindo mais, sempre reinvestindo os dividendos que eu recebia, fui aumentando os meus aportes e com isso os recebimentos foram aumentando aos pouquinhos até chegar nesse padrão atual de 9 mil por mês, 8 mil, 10 mil que eu recebo atualmente. E isso aqui é só um exemplo para te mostrar que você precisa começar. Você vai começar recebendo pouquinho, vai continuar investindo e com o passar dos anos, das décadas, você vai construir uma bela carteira de dividendos com fundos imobiliários. Aliás, foi a segurança desses dividendos aqui dos fundos imobiliários que me permitiu pedir exoneração do meu cargo público há 2 anos atrás. Se eu não tivesse essa segurança desses recebimentos, eu não teria pedido exoneração, porque eu sei que hoje, se tudo der errado, eu vou receber aí os meus 9, 10 mil por mês dos meus fundos imobiliários, sem contar os outros investimentos que eu tenho também, mas essa renda dos fundos imobiliários, ela é certa, ela é constante. E mesmo com essa queda que a gente teve, veja só, no último ano foi uma desvalorização de quase 10% nos fundos imobiliários. Nos últimos 5 anos a gente teve uma estabilidade, ó, 0,83% de aumento, que é praticamente zero, mas mesmo com essa estabilidade, não teve uma valorização nos últimos 5 anos e teve essa queda de quase 10% no último ano, os fundos imobiliários
imobiliários nunca deixaram de distribuir os seus dividendos mensais. Eu continuo recebendo os meus 9, 10 mil reais todos os meses. Não interessa o valor da cota. O valor da cota caiu, é verdade. Se eu fosse vender os meus fundos imobiliários agora, eu teria prejuízo. Só que eu estou investindo para o longo prazo e o valor da cota em algum momento vai voltar ao seu valor justo. Hoje, a gente tem muitos fundos imobiliários sendo negociados muito abaixo do seu valor justo, inclusive esses 3 que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas em algum momento o preço volta para o valor justo. Por quê? Os fundos imobiliários, falando aqui dos fundos de tijolo, que tem imóveis físicos na sua composição, são formados justamente por esses imóveis físicos. Esses imóveis não se desvalorizaram. Você já viu aí no mercado algum imóvel caindo de preço? Eu não vi, não tem. Os imóveis estão só se valorizando. Então o patrimônio dos fundos imobiliários está se valorizando. É um completo descasamento com o que está acontecendo com o preço da cota, que é desvalorizando, porque a maior parte dos investidores em fundos imobiliários são pessoas físicas, são investidores como eu e você, investidores conservadores que têm os seus medos. Muitos começaram a investir em fundo imobiliário achando que fundo imobiliário era renda fixa. Quando as cotas começaram a cair, eles começaram a vender e com muita gente vendendo, mais gente vendendo do que comprando, o que acontece? O preço da cota no mercado cai. Só que o valor dos fundos imobiliários em si, o valor real dos imóveis que estão ali, continua igual ou até aumenta. E a distribuição de dividendos também continua igual, porque as lojas, se for um fundo de shopping, estão alugadas, os galpões de logística estão alugados, os escritórios estão alugados, os imóveis urbanos estão alugados, tudo continua alugado. Isso só mudaria se a gente tivesse uma crise completa no Brasil, com inúmeras empresas falindo, um cenário de desastre econômico total. Mas aí não seriam só os fundos imobiliários que sofreriam, todos os investimentos sofreriam. E mesmo nesse cenário, os fundos imobiliários continuam lá com seus imóveis físicos. Aquilo lá é patrimônio que pode ser vendido e esse valor vai voltar para os cotistas. Então existe uma segurança muito grande nesse investimento para quem investe com o foco de longo prazo. Imagina só, a gente tem grandes empresas do varejo eletrônico, por exemplo, a Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, que precisam dos galpões de logística para armazenar os seus produtos. Você acha que o comércio eletrônico vai diminuir? Pelo contrário, o comércio eletrônico, a tendência é só aumentar nos próximos anos e décadas. Os shoppings, você vê algum shopping aí vazio, shoppings com muitas lojas fechadas, shoppings sem gente lá dentro comprando? Não, apesar de a nossa situação econômica não estar tão boa, a gente vai no shopping e tá cheio de gente, as lojas estão lá, tá tudo aberto, tá vendendo. Então os fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, a gente tem essa grande segurança. E com essa queda, como eu expliquei, a gente tem ótimas oportunidades de compra. Vou mostrar aqui 3 fundos imobiliários que estão na minha carteira, inclusive fundos que eu gosto muito, fundos também que estão no relatório de recomendações de investimento de fundos imobiliários agora do mês de fevereiro, elaborado pela XP. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, estou trazendo esses ativos aqui como exemplos. Você precisa fazer as suas próprias pesquisas, as suas análises para escolher os melhores investimentos para você. O primeiro fundo imobiliário é um fundo de galpões de logística, é o BRCO11, o Bresco Logística. Veja só, o P sobre VP dele, que indica se uma cota está barata ou cara, está em 0,8. Isso significa um desconto de 20% sobre o valor justo da cota. Quando o P sobre VP está igual a 1, a cota está sendo negociada pelo valor justo. Acima de 1 está caro, abaixo de 1 está barato. Estamos 0,8, um desconto muito grande. Olha só o dividend yield, quanto que ele paga de dividendos, 11% ao ano. Isso é muita coisa, inclusive mais do que a atual taxa Selic. Por quê? Se a gente pegar a atual taxa Selic, que está em 13,25% ao ano,
e deduzir um imposto de renda de 22,5%, a gente chegaria a um resultado de 10,26%. Por que esse imposto de 22,5%? Se você investisse em Tesouro Selic e ficasse resgatando todos os meses, você pagaria a alíquota mais alta de imposto de renda, essa de 22,5%. Aqui nos fundos imobiliários, você recebe mensalmente 11%, no caso aqui do Bresco, e isento de imposto de renda, ou seja, você está ganhando mais do que a atual taxa Selic. Veja só, ele teve uma desvalorização em 12 meses de quase 16%, uma desvalorização muito grande, e é um fundo imobiliário que está com vacância zero. Todos os galpões estão ocupados no momento. É um fundo também que sempre pagou bons dividendos. Ó, se a gente olhar aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos, mais de 9%. Que é muito bom, e é um fundo bem diversificado. Olha só, ele tem 6 galpões em São Paulo, tem Alagoas, Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Minas Gerais. Aqui você visualiza todos os galpões desse fundo. Então é um fundo bem diversificado, tanto em galpões, em localização dos galpões, como também nos locatários. Olha só a carteira de clientes desse fundo: Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Americanas, entre outras grandes lojas e marcas muito conhecidas. Agora vamos para o nosso próximo fundo, mas antes já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, deixa o seu comentário aqui se você já investe em fundos imobiliários ou não, se você está vendendo as suas cotas ou não, e também me segue lá no Instagram, @Fonte da Fortuna. O segundo fundo imobiliário, que é uma grande oportunidade, é o XPLG11, que é outro fundo de logística, o XP Logística. P sobre VP dele está em 0,82, também é um desconto de 18%, está extremamente barato. Paga ótimos dividendos, 10,27% é o equivalente à taxa Selic, se a gente descontar o imposto de renda lá de um investimento que acompanha a Selic ou CDI, como o próprio Tesouro Selic, você desconta esse imposto de renda na alíquota mais alta, você vai ter um retorno de 10,26%, é o equivalente ao que esse fundo imobiliário aqui paga, e ele tem a isenção do imposto de renda, e provavelmente em algum momento o valor da cota vai voltar ao valor justo, e quem investir agora vai ganhar bastante dinheiro, vai lucrar pesado. Olha só, ele teve uma desvalorização de 8% nos últimos 12 meses. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que a vacância dele é de apenas 3,5%, uma vacância bem pequena. Ele tem um bom histórico de pagamento de dividendos, 9,7% a média dos últimos 5 anos, e é um fundo bem diversificado. Olha só a quantidade de galpões: 7 em São Paulo, 3 no Rio, 2 no Rio Grande do Sul e assim por diante. E olhando o relatório gerencial, a gente vê alguns dos clientes: Via Varejo, Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, Mobile, B2W, são grandes clientes do varejo, são grandes lojas que nunca vão deixar de existir, vão continuar vendendo e aumentando cada vez mais a sua presença no mercado digital. Aqui a gente vê a distribuição dele no mapa do Brasil, ele é bastante diversificado. Agora vamos para a terceira oportunidade, grande oportunidade, que as pessoas não estão vendo, as pessoas não estão comentando, que é agora um fundo imobiliário de shopping, o XPML11. Só para vocês terem ideia, o XPML11 é o terceiro maior fundo imobiliário negociado no Brasil atualmente, em valor patrimonial. E está com um desconto também muito grande, P sobre VP em 0,84, um desconto de 16%, é muita coisa mesmo. Olha só, ele paga um dividend yield de 10,25%, também equivalente ao que a taxa Selic está pagando hoje. Lembrando, a gente está com uma taxa Selic alta, ela vai subir mais, mas depois vai começar a cair em algum momento, e os fundos imobiliários vão voltar a pagar dividendos maiores do que a taxa Selic lá na frente quando ela cair. E teve uma desvalorização aqui de 10% quase nos últimos 12 meses, o que abre essa oportunidade de compra. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a vacância dele é apenas 3,4%, é baixíssima, muito bom, praticamente todas as lojas dos inúmeros shoppings
que ele tem participação estão alugadas, dividend yield médio em 5 anos em quase 9%, também é bem legal para o fundo de tijolo. E se a gente descer mais, a gente vai ver como ele é diversificado. São 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio, 2 em Minas, 2 da Bahia e assim por diante. E aqui você vê alguns dos shoppings: Catarina Fashion Outlet, Plaza Sul, Santana, Caxias Shopping, Shopping Cidade Jardim, Shopping Cidade São Paulo, Natal Shopping, tem aqui em BH também. Enfim, uma infinidade de shoppings espalhados por todo o Brasil. E você é do time que está vendendo seus fundos imobiliários com medo, vendendo no prejuízo, ou é do time que está aproveitando as oportunidades que estão aí aos olhos de todo mundo e pouca gente está fazendo uso dessas oportunidades? Me conta aqui quem é você.